boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live Setembro Amarelo, abordando saúde mental. Vamos estar falando sobre os bastidores da depressão, os sintomas e ideações suicidas. Então, nessa noite, vai chegando, esteja à vontade, fica à vontade para esse bate-papo todo especial. Seja bem-vindo, compartilhe. Boa noite, Theo, nossa Theo, psicóloga, também terapeuta. Seja bem-vinda. Você que vai entrando, vai se achegando. Entre e compartilhe essa live também. Vamos dar um tempinho aqui para todo mundo, uns minutinhos aqui, uns 3, 4 minutinhos, para a gente ver aí o Instagram, né? Fazer essa chamada aí que nós estamos ao vivo. E já quero aqui também falar que esse bate-papo, eu não poderia convidar outra pessoa, né? A não ser o maridão aqui, né? Uma live muito especial nessa noite, né? Eu já fiz outras lives, já chamei tantas outras pessoas, né? Com autoridade, com conteúdo, com experiências. E dessa vez, né? Veio algo muito forte no coração. Está chamando maridão aqui, né? Além dele ser pastor, um apóstolo, né? Que é o meu pastor também. Ele é teólogo e psicanalista. Muitas pessoas, né, já sabem que ele é psicanalista também. E alguns estão sabendo agora, né? Mas ele tem conteúdo, ele tem experiências, que ele vai falar um pouquinho hoje à noite. A experiência dos bastidores da depressão, não é mesmo, marido? Os bastidores, né, da depressão que ele vivenciou também, e o aprendizado, né, o que a ciência e o que a palavra de Deus diz, né, de muitas décadas estudando, ele teve esse aprofundamento do que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, nessa noite, fique à vontade para fazer perguntas aí também, deixar aí comentários, que nós vamos estar aqui desenvolvendo esse assunto. Mas eu vou deixar a liberdade de toda a palavra aqui para ser desenvolvida, né? Pelo apóstolo Wendel, pelo psicanalista também, que tenho certeza, né? Que essa live hoje vai quebrar muitos preconceitos por terra, muitos dogmas e sofismas, e vai fazer com que muitas pessoas, principalmente no meio cristão, venham sair da caixa, porque hoje nós estamos vivendo, né, um mal do século, nós estamos observando, né, o mal do século, que é a depressão, é o suicídio e muitos outros transtornos emocionais. Segundo a OMS, ela fez uma estatística que 1 bilhão de pessoas sofrem com algum transtorno emocional ou mental. Olha só, 1 bilhão de pessoas, segundo a estatística da OMS. Então, eu vou falar 1 bilhão, não é muita coisa aí não, hein? Que a pessoa fala assim, né? É uma coisa que vai passar. Vou falar pra você que é uma avalanche de pessoas que estão caindo no estado de transtornos emocionais. Agora, porque esse número chegou a 1 bilhão de pessoas, porque tiveram algum preconceito, porque tiveram uma mente, né, fechada, travada, e não procuraram conhecimento e até mesmo ajuda. E não só 1 bilhão de pessoas que nós observamos que hoje sofrem esse problema, ela não só é uma classe onde a pessoa fala assim, é somente os cristãos ou não cristãos que não estão, né, com acesso ao conteúdo da saúde mental. Mas nós observamos que esse número de pessoas pode atingir, né, do ateu ao judeu, né, de um cristão ao não cristão. Não tem classe social, não tem idade, não tem cultura. Todo ser humano dentro de uma classe média, alta, que venha a ser atingido por essa depressão, por essa ansiedade, por algum outro transtorno mental, emocional. Então, hoje nós estamos aqui para poder falar que esse 1 bilhão de pessoas
elas podem mudar a vida dela. Que hoje nós encontramos tratamento, nós encontramos cura, nós encontramos, né, um divisor de águas, através do conhecimento, através de muitos tratamentos associados, seja terapias medicamentosas, seja terapia pela psicoterapia, ou mesmo a palavra de Deus também, ela funciona para a nossa mente como a terapia. Então, nessa noite, eu já vou passar a palavra, né, pro meu esposo, pro apóstolo Wendel. Teólogo, seja bem-vindo nessa noite. Fique à vontade para falar com o pessoal. Uma boa noite a todos. Shalom, graça e paz. Oi, como você achar melhor. Nós estamos aqui nesse momento, nessa live muito importante, nesse Setembro Amarelo, para que a gente possa bater esse papo, né, trocar esse conhecimento. E desde já, eu quero mandar um beijo a todos, né, todos que estão participando, assistindo, e que você possa compartilhar essa live com seus amigos. Eu já vi aqui algumas pessoas, né, a Theo, né, Jéssica, Masterchef Bola, né, um beijo, minha sobrinha Joyce, lá dos Estados Unidos, beijo, sobrinha, beijo, né, minha filha Bel, Laiane, Jéssica também, né? Que Deus abençoe a todos, né? Se eu não citei o nome de alguém, Deus abençoe a todos. Né? Eu tenho certeza que será muito produtivo, né, essa live para nós hoje, para que a gente possa abrir a nossa mente, quebrar alguns paradigmas, não é? Também romper algumas barreiras. Isso é muito importante. Né? Nós sabemos que durante a vida, né, nós sabemos que pelo menos 15%, né, da população mundial, né, terá algum tipo de transtorno, né, seja depressão, algum tipo de transtorno emocional. Né? Isso é estatística, né? Cerca de 15% da população mundial, em algum momento da sua vida, né, vai estar passando por esse problema. Né? Então, por isso é importante, né, estarmos esclarecidos. E quando falamos em depressão, a depressão ela não escolhe raça, classe social, né? Ela não escolhe continente, ela não escolhe. Só para você ter uma ideia, existe um ranking mundial de suicídio, né? Essa é estatística também, né? Onde nós podemos ver, por exemplo, a Índia, né? Está em primeiro lugar, Índia, por incrível que pareça. China, segundo lugar. Terceiro lugar, Estados Unidos, né? de pessoas que têm praticado suicídio, né? No ranking de suicídio mundial, nos Estados Unidos. Depois, quarto lugar, Rússia, só para você ter uma ideia. Quinto lugar, Japão. Né? Sexto lugar, Coreia do Sul. Então, o índice, né, de suicídio no mundo tem aumentado demais, tem aumentado muito, tem se propagado muito. Só para você ter uma ideia, isso tudo é estatística, só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos, alguém no mundo comete suicídio. Vou repetir novamente. A cada 40 segundos, alguém no mundo comete suicídio. Então, é algo muito sério, é algo que nós não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos, fechar os olhos para essa realidade. Né? E nós precisamos, a cada dia mais, né, sermos pessoas esclarecidas, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para entender que se algum momento da nossa vida nós precisarmos de ajuda, nós não podemos, né, pular essa etapa, porque depois pode ser tarde demais. Então, nós precisamos ter a mente aberta para isso. Né? Para isso, né, Deus ele tem preparado homens e mulheres, né, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, psiquiatras, pessoas, né, que têm sido levantadas por Deus para cuidar de vidas. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós não somos somente espírito, mas nós somos tricótomos, somos espírito, alma e corpo. E esse espírito, alma e corpo precisa, com certeza, ser tratado em algum momento. Então, nós precisamos abrir a nossa mente, entender o que é físico, entender o que é emocional e entender o
que é espiritual. Amém? Então, quero deixar para o apóstolo aqui para ela dar uma sequência, né? E logo em seguida eu vou estar trazendo aí mais alguns pontos, né, a serem tratados. Como a gente estava aqui nos bastidores também conversando, né, muitas coisas que nós ouvimos hoje, né? E eu falei para o Wendel assim, olha, nós vamos abordar isso, né? Tem pessoas que falam assim, né, que depressão ou algum outro transtorno, isso é algo espiritual, né? Hoje nós vamos estar falando que o que é a depressão, né? Nesse sentido de como nós somos tricótomos, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Então, como nós somos, né, e vivemos essa tricotomia, muitas vezes a pessoa quer ter uma vida e levar a vida somente para o lado espiritual. Então, muitas vezes eu já fui abordada quando eu estava passando essa dificuldade de como eu estava entre a realidade e a doença, né? Se em nenhum momento eu tive alguma manifestação, se em nenhum momento a minha mente apagou, né? Porque ela estava querendo me fazer pensar ou me induzir a acreditar que a depressão era algo, né, espiritual, era uma possessão, né? Porque, em primeiro lugar, a depressão ela não é falta de fé, não é falta de Deus. A depressão é algo que acontece no mundo emocional, é algo interno, é uma parte de um órgão, que é o nosso cérebro, ele fica afetado por várias demandas, pressões, impactos emocionais ou problemas também que são orgânicos, né? Problemas hormonais, problemas de neurotransmissores, né? Falta de químicas ali no cérebro e uma sequência, uma decadência de coisas também que pode acontecer da pessoa entrar em depressão. Então, um tabu, né, eu falo assim que a metade desse tabu hoje já caiu por terra. Mas existe uma segunda pergunta que a gente estava aqui desenvolvendo, que as pessoas elas acreditam que, né, que como que a pessoa existe uma vida, uma fé em Deus e ela não precisa, né, e ela não pode de maneira nenhuma ficar, né, depressiva ou ansiosa com algum outro tipo de transtorno. Só que nós esquecemos que uma parte de nós, né, que é a vida física, que nós somos um veículo que vamos conduzir e refletir aquilo que está lá dentro. Então, em conclusão, tudo que eu sinto, tudo que eu vejo, tudo que eu experimento, eu vou refletir do lado de fora. E a depressão ou qualquer outro transtorno emocional, ela vem afetando, não é a vida espiritual. E ela não inicia no físico, ela inicia onde? Na mente, na vida emocional. Tudo que nós falamos na mente, nós falamos na psique. Nós falamos sobre a parte consciente da mente humana, a parte subconsciente, a parte inconsciente. Então, nós temos a vida emocional, o mundo emocional, e dentro desse mundo emocional existem, né, 3 esferas. Porque toda dor que é consciente, isso é fácil de nós resolvermos. Isso é fácil de trabalhar, você sabe o que você precisa fazer, o que precisa ser feito. Agora, quando você está naquela somatização, porque o corpo ela vai refletir, e você não sabe o porquê está sentindo algo, ou porquê aquela somatização, ela vem perdurando por dias, porque nós vamos falar sobre sintomas aqui, que muito interessante também, eu conversava com algumas pessoas sobre tristeza, sobre aquela sensação de quando tudo está, né, dando errado, quando é uma perseguição, né, constante, uma tribulação constante na vida. E a gente falava, né, sobre pessoas que têm aquela melancolia, têm desejos ou pensamentos assim, eu queria que tudo se acabasse, eu não queria viver mais, né? E uma pessoa se manifestou no meio cristão, e ela ocupa também uma posição eclesiástica, e ela falou assim, eu tenho isso constantemente. É uma pessoa que ela não andava, né, triste pelos cantos,
ela não tinha pensamentos assim suicida, ela não tinha depressão, ansiedade, aparentemente, mas ela falou que tudo que acontecia de impacto com a vida dela, vinha o primeiro sentimento assim de não querer viver. Isso aí é preocupante. É interessante, apóstolo, que o que é a depressão? A depressão, boa noite, Cintinha, beijo. A depressão, amados, é uma exaustão da alma. Uma exaustão da alma. Por que uma exaustão da alma? Porque afeta a nossa questão emocional, a nossa questão física, a nossa questão mental. Então isso acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo em alma, nós entendemos que a alma é o centro das nossas emoções. A alma envolve o quê? A nossa mente. Envolve o quê? Os nossos desejos. Envolve o quê? Os nossos sentimentos. Tá? Então, quando nós falamos em depressão, nós entendemos que é o quê? Que é uma exaustão da alma. Quando falamos em depressão, basicamente, nós falamos em dois tipos. Não é? Endógena e exógena. Por quê? A endógena é aquela de origem interna. Por exemplo, um distúrbio hormonal. Não é? Um distúrbio hormonal, por exemplo. Isso pode gerar uma depressão. Então, nós chamamos de endógena. Então, tudo aquilo que vem, né, de uma questão interna do homem, nós chamamos de endógena. Exógena é tudo aquilo que reflete de fora para dentro, que acaba abalando a nossa alma, abalando os nossos sentimentos. Então, de repente, uma frustração, de repente, o rompimento de um relacionamento, de repente, a perda de um ente querido. Isso tudo pode gerar numa pessoa, não é, um sentimento depressivo. Então, nós precisamos ter, né, essa visão aberta, ter esse entendimento para diagnosticar a causa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Né, eu tenho um amigo que ele passou por uma cirurgia, e ele é pastor, né, ele passou por uma cirurgia, e ele precisou tomar alguns medicamentos. E o que aconteceu? Esses medicamentos gerou nele o quê? Um distúrbio hormonal. Esse distúrbio hormonal ocasionou nesse meu amigo, pastor, uma depressão. E o que aconteceu? Ao olhar de muitas pessoas, as pessoas olhavam e falavam assim, olha, isso é falta de orar, isso é falta de Deus. Olha, o irmão está passando por isso, pastor não pode ter depressão. E quantas pessoas elas chegam no fundo do poço por uma ignorância de outras pessoas. Quando eu falo ignorância, eu não falo no sentido de ofender ninguém, mas eu falo no sentido de falta de conhecimento, de ser esclarecido por um fato. Então, os dois principais, né, quando falamos de depressão, só para ser bem objetivo, né, nós falamos sempre da endógena e da exógena, né, para que a gente tenha assim, um entendimento, né, mais direto, mais aprofundado na questão. Então, a depressão não é algo somente superficial. A depressão não é algo somente espiritual. Tá bom? Mas a depressão, ela pode até ter sintomas aparentemente espirituais. Não é isso? Que, de repente, não é? Nós entendemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, bem rápido, para ser bem objetivo. Por exemplo, quando você tem um problema de saúde, quando você tem um problema de visão, por exemplo, quem você procura? Oftalmologista. Não é assim? Oftalmologista. Quando você tem um problema do coração, quem você procura? O cardiologista. Quando você tem um problema intestinal, quem você procura? Um médico específico, não é assim? Mas quando você tem um problema emocional, existe um grande preconceito das pessoas de procurar um psicólogo. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não vou procurar psicólogo, eu não vou procurar, né, psiquiatra, eu não vou procurar terapeuta, porque eu não sou doido. E o pior é isso, né, moça? As pessoas falam assim, eu não sou doida, eu não vou procurar. E muitas vezes a pessoa, por falta de ajuda, ela vai se aprofundando, o nome já fala, naquela depressão. Aquela pessoa ela vai indo cada vez mais para o fundo do poço. Né? De repente, por
por ter uma mente fechada. E muito pior, às vezes as pessoas falam assim, o que as pessoas vão dizer de mim? Ou se eu for ao psiquiatra ou ao psicólogo e de repente alguém me vê lá, o que eu vou dizer? Por quê? Porque o homem muitas vezes ele tem aquele sentimento de ser o super-homem, de ser o super-herói, a mulher de ser a Mulher Maravilha, né? E muitas vezes vai ali sendo sufocado por sentimentos, por situações, por opressões que surgem muitas vezes na sua vida, de fora para dentro ou de dentro para fora, não é isso? E a pessoa ela vai muitas vezes sendo sufocada por esses sentimentos e muitas vezes quando ela vai gritar, pode ser tarde demais. Então, nós precisamos ter uma visão aberta. Eu já falei aqui, não é? Independente de raça, independentemente de classe social, independentemente de continente, independentemente de religião, tá? Porque a depressão ela não quer saber se você é pastor, se você é um membro da igreja, ela não quer saber se você tem um outro segmento, se você é espírita, se você é católico, ela não quer saber disso. A depressão ela vem, e quando ela vem, muitas vezes ela vem para destruir. Ela vem para matar. Tá? Então, nós precisamos detectar algumas coisas para que quando aquela luzinha amarela acender, você ter essa percepção e você procurar ajuda. Né, apóstolo? Verdade. Uma coisa que nós observamos hoje, que muitas pessoas elas querem levar, né, problemas emocionais, não é errado, né? Eu falo a falta de conhecimento disso. Não, Jesus é o meu terapeuta. Né? Eu já vi muitas pessoas falar isso. Né? Muitas pessoas falam assim, não, trauma, só Jesus cura trauma. Não estou falando que Jesus não deixa de fazer nada disso, ele faz. Eu estou falando a falta de conhecimento quando a pessoa não quer sair da caixinha. Porque nós observamos que muitas pessoas querem tratar, né? Querem tratar problema emocional, né, como espiritual. É como se para cada construção de uma casa existe uma ferramenta certa. Nós também somos uma casa. E para cada área, dessas 3 áreas que eu falei aqui no início, né, da nossa tricotomia, existe uma ferramenta certa que nós trabalhamos. Então, uma vida espiritual não resolve problemas emocionais, porque tem coisas que são uma ferramenta que vai acessar partes ali. E nós, né, estávamos aqui abordando o que Jesus falou acerca disso. Tem muitas pessoas querendo resolver problemas emocionais como espirituais é aquilo. Tudo que é consciente, com certeza, tu vai apresentar a Deus, né? A pessoa chega lá e fala assim, Deus, olha, eu tô dessa forma, eu tô assim, eu sei o que eu preciso fazer, eu só preciso de um amplo, eu preciso de uma graça para resolver isso no meu mundo emocional, que você sabe o que é. Quando a pessoa inicia, né, aquela jornada que ela nem sabe o porquê está sentindo aquilo, e já é uma depressão, tem muitas causas inconscientes que já aconteceu, já estava acontecendo muito tempo atrás e o balão já está estourando. Sabe aquela bexiga que você vai enchendo? Então, tem muitas coisas inconscientes para a pessoa já entrar ali. E vem sinais e sinais. Como eu estava falando ali, que hoje nós estamos vivendo, né, num mundo onde tantas pessoas estão precisando, estão descuidando desse mundo emocional. Quando eu falava com uma pessoa e ela abordando, né, falava, olha, isso é uma conversa, né, sobre saúde mental, e a pessoa falava assim, nossa, eu tenho isso, eu sinto tudo que acontece assim, que me dá um impacto, vem aqui em mim, né, que eu não queria viver. Eu peguei e falei assim, opa, toma, presta atenção nesse sinal que é uma comunicação interna que está vindo para a tua consciência. Porque as coisas começam assim. Então, aquela vontade, eu não queria viver, eu queria largar as coisas, eu queria ir embora. Eu falei assim, presta atenção. Porque esse aí já é um degrauzinho que lá na frente uma conta vai chegar e vai estourar. Então, hoje, nós precisamos entender que Jesus, ele chegou para a geração, para os discípulos dele e falou assim, olha, eu vim para os doentes. Jesus, ele falou, eu vim para os doentes.
não foi para os sãos. O que nós entendemos aqui, que Jesus ele deixou tanto conhecimento, tanta sabedoria, ele é a própria sabedoria. Né? Nós estamos vivendo uma época, uma geração diferente dos nossos antepassados. Né? Jesus ele veio com a própria sabedoria. Nós olhamos que quantas coisas, quantos divisor de água, o Senhor, ele ali na terra instruindo, ele ali levantando discípulos. Nós olhamos o conhecimento quando chegou. Antigamente, né, numa década aí, né, vamos falar bolinha, que uma pessoa que tinha um transtorno, uma depressão, ela era internada, né? Hoje ainda existe, né, em casos muito severos aí, né, um tratamento muito específico, mais humanizado. Mas antigamente as pessoas elas recebiam até tratamento até de choque, né? Era dado como um louco, né? Como um nécio, como perdeu a mente, porque além da depressão em si, nós olhamos aí, né, uma ramificação. Existe a depressão endógena e exógena, que uma é interna e outra é por fator externo. Só que nós olhamos aí uma classificação de 4, 5 tipos de depressão. E a gente quer o quê? A gente quer tipificar todas iguais. Nós queremos o quê? Rotular, né? Todas iguais e tratamento igual. E cada pessoa que sofre alguma situação nessa área, ela tem que ter o quê? O autoconhecimento. Por isso que é tão importante, né? Um profissional, um médico mesmo, para poder acompanhar esta pessoa, para saber o que é que está acontecendo. A pessoa está em depressão, a pessoa tá com TAG, com ansiedade ou com qualquer outro tipo de transtorno, a pessoa ela tem que entender, né, qual é o tipo e o que foi que fez desencadear isso dentro dela. Então, nós olhamos 4 tipos de depressão aí, né? Vamos falar que é a bipolar. A bipolar ela já é um transtorno não só emocional, mas também mental. Quando nós falamos sobre transtorno mental, nós falamos aí uma patologia, né? Nós falamos sobre neuroses. Então, há mesmo um procedimento acompanhado, né, com médico, com medicação e uma terapia para ela ter o governo das suas emoções. Porque pensa uma pessoa bipolar, não sei se você já teve essa experiência, ela acorda de um jeito de manhã e no final do dia já está outro. Então, conforme os acontecimentos do dia, ela sofre ali, vou falar, né? As 5 ou 6 emoções durante o dia, ela sente tudo ao mesmo tempo, né? É um vulcão. Então, tem a depressão psicótica. Essa depressão psicótica, eu falo que é a que mais judia de uma pessoa, né? Quem teve oportunidade, eu tive dentro da minha família, né? Pessoas que tiveram depressão psicótica. Dentro da minha família teve pessoas que se suicidaram também. Então, eu acompanhei alguns processos de alguns e é um sofrimento terrível. Porque a depressão psicótica, ela vê o mundo invisível, né? Ela vê coisas que não são reais, ela ouve coisas que não são reais. Por isso que a depressão, ela é muito parecida, porque as condições clínicas de uma pessoa em depressão, de um depressivo, é aparentemente como fosse espiritual. Mas por quê? Por causa, as janelas da alma dela, né, se abrem tanto, né, que o apóstolo aqui, né, o Enio vai poder explicar muito bem, que as janelas da nossa alma abrem e nós conseguimos ver claramente, né, o mundo espiritual. Pense como que a nossa mente ela é tão altamente poderosa, sugestionável também, quando está passando por uma dificuldade, quando ela está sofrendo um sofrimento psíquico, quando ela está, né, sofrendo algum hematoma, porque o cérebro fica, né, com alguns danos por causa da depressão e ela fica no estado psicótico. Tem a depressão ansiosa, ou também falada como, né, depressão maior, que é um estado que ela passa na vida e ali vai trazendo emoções, são gatilhos e ela vai entrando nessa depressão. E tem a depressão típica, né, a ansiosa e atípica também. Então, para cada uma delas, né, tem que ter um autoconhecimento. Para cada uma delas tem que ter um acompanhamento. Não tem como, né, notificar ou então rotular, depressão, pronto, acabou. Não é só isso.
por causa todo o sofrimento psíquico que ela não é trabalhada, que ela não é tratada. Isso daí vem trazendo uma sequela e outras condições também, né, emocionais. Pode ter certeza disso. Shalom, pastor Alex. Deus abençoe. Beijo no coração. Queridos, olha, eu falei no início, né, os irmãos que estão aí desde o início, os amigos que estão desde o início, né, eu falei do ranking de suicídio do mundo. Eu tenho batido muito nessa tecla para que a gente possa entender algumas coisas. Né, eu falei que lá em primeiro lugar, né, estava a Índia, né, depois eu falei que depois da Índia, né, lá em segundo lugar estava a China, falei que em terceiro lugar estava os Estados Unidos, no ranking do suicídio, né, depois a Rússia em quarto lugar, em quinto lugar o Japão, né, que também tem um alto índice de suicídio, a Coreia do Sul. Né, eu falei aos irmãos logo no início, aos amigos, né, que não existe raça, não existe classe social e não existe continente, para poder explicar algumas coisas. Por exemplo, cerca de 20% das pessoas que sofrem de depressão chegam ao suicídio. Eu vou voltar a repetir novamente, isso é importante. Cerca de 20% das pessoas que sofrem de depressão chegam ao suicídio. Desses 20% dessas pessoas, né, 80% desses 20% que se suicidaram, 80%, se tivessem sido tratadas, não teriam chegado a esse ponto. Volto a repetir. Desses 20% de pessoas que se suicidam, 80% delas, se tivessem sido tratadas, não teriam chegado ao suicídio. Então isso é um alerta e é muito importante quando você percebe algum sintoma de depressão, né, que você corra para que você possa se cuidar, se tratar. Né? E eu falei, graças a Deus, né, hoje dentro da igreja nós temos pessoas capacitadas, né, pessoas preparadas para cuidar dessas pessoas. Por exemplo, só aqui na live, né, nós temos a Tel, né, temos a Apóstola, temos o pastor Alex, né, e outras pessoas, o pastor Isabel, né, também psicóloga, não é isso? E outras pessoas, né, pessoas cristãs que hoje se capacitaram e se prepararam, né, para tratar, né, esse tipo de problema. Então hoje não é mais nenhum tabu. Por exemplo, existem pessoas despreparadas hoje, eu falo dentro da igreja mesmo, que você vai falar de alguns sentimentos, a pessoa fala para você, olha, é demônio. E eu volto a dizer, muitas vezes uma pessoa que sofre de depressão, que tem um problema de depressão, ela não precisa ouvir uma palavra dessa, porque ela já está sentindo esse sentimento de morte à porta do seu coração. Porque essa pessoa, ela morre muitas vezes, como a apóstola disse, existem problemas, não é, que a depressão gera, que trazem todos os sintomas espirituais e muitas vezes as pessoas não têm o discernimento de entender o que é espiritual e o que é emocional, ou hormonal mesmo, químico. Não é? Existem pessoas que têm essa dificuldade, às vezes, por falta de preparo. E hoje nós precisamos abrir a nossa mente e ter esse entendimento que nós precisamos ter esse discernimento. Por exemplo, uma pessoa, né, que passa mais de 15 dias tendo sentimentos constantes, a luzinha amarela já se acende. Eu faço questão de falar alguns. Não é? Essa pessoa passou de 15 dias com esse sentimento constante, essa pessoa ela precisa ter um entendimento que ela precisa procurar ajuda. Eu volto a dizer, nós temos pessoas capacitadas. Está aí o pastor Alex, a pastora Patrícia, tem a Telmara, não é isso? Pastor Isabel, né? E outros, se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas nós temos várias pessoas hoje, né, apóstola, várias pessoas hoje capacitadas para tratar esse tipo de problema. Por exemplo, eu vou falar algo assim, bem rápido, bem superficial, só para você entender, porque a depressão, para que ela seja diagnosticada, precisa se fazer primeiro uma autoanálise. Porque a maior dificuldade, irmãos, né, eu volto a falar novamente o que eu já falei antes, a pessoa tem um problema de visão, ela vai para o oftalmologista, coração, cardiologista. Qualquer tipo de doença,
ela vai procurar o médico, ela não tem preconceito. Mas quando se fala nas doenças emocionais, não existe um preconceito interno e externo. Por quê? Porque a pessoa que tem muitas vezes fala que não precisa. Ah, eu não preciso, isso vai passar, não é isso? Isso é assim mesmo, isso é momentâneo. E muitas vezes aquilo vai se aprofundando. Por exemplo, uma tristeza constante, uma ansiedade fora do comum, luzinha amarela acesa. Um sentimento de desesperança, um sentimento de culpa constante no coração de uma pessoa, luzinha amarela acesa. Insônia, a pessoa tem dificuldade, né, de dormir, não é? Tem uma dificuldade de pegar no sono, toda noite a pessoa dorme 2 horas, 3 horas no máximo. O estresse pode levar a isso. E às vezes pode ocasionar uma depressão por exaustão. O cortisol aumenta demais. Cortisol aumenta, então você precisa ter esse entendimento. Dorme pouco, não é isso? Uma pessoa, né, emocionalmente abalada durante mais de 15 dias, ela precisa, ter esse entendimento que ela precisa já acender a luzinha amarela para procurar ajuda. Por exemplo, uma pessoa que constantemente se sente, fadigada, cansada, constantemente, um cansaço, sem explicação, uma pessoa que ela sente uma falta de energia, ela não tem força, não é isso? Luzinha amarela acesa. Uma agitação incomum, luzinha amarela acesa. Falta de apetite sexual. Eu preciso ser muito claro com isso. Falta de apetite sexual. Não é isso? O homem, eu falo marido e mulher, o homem não tem mais apetite, sexual pela esposa. A esposa não tem mais apetite sexual pelo marido, aquele desejo. Então isso pode ser abalado, não é isso? Por sentimentos, por uma depressão. Isso pode abalar. Por quê? Porque isso tudo está aqui, ó. Está aqui. E se aqui não estiver bem, isso vai refletir no teu corpo inteiro. Isso pode gerar doenças psicossomáticas. Você vai sentir coisas, você vai fazer exame e não vai dar nada. E você vai chegar em algumas igrejas, o pastor vai falar para você assim, é demônio, vamos repreender em nome de Jesus. E vai orar, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque não é demônio. Porque essa pessoa ela precisa ser o quê? Tratada. Não é isso? Então, essa pessoa muitas vezes tem uma grande dificuldade de executar tarefas, de raciocínio. Luzinha amarela acesa. Dificuldade de raciocínio. Uma preocupação constante por pequenas situações. Aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, não é isso? Pequenas situações, e a pessoa olha ali, e a pessoa tem dificuldade de resolver pequenas coisas, ela não consegue desenrolar, ela não consegue desatar, ela fica bloqueada. Pessoas, irmãos, que ficam bloqueadas em sentimentos, de pessoas que se perderam, de relacionamentos, pessoas que ficam bloqueadas em sentimentos, de entes queridos que partiram, a pessoa fica paralisada, congelada emocionalmente. Luzinha amarela acesa. Tá? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Isolamento social. A pessoa fala assim, olha, eu não quero estar perto de ninguém, eu não quero que ninguém venha na minha casa, eu quero ficar no meu casulo, no meu cantinho. Isso é perigoso. E eu volto a dizer, procure ajuda. Eu vou dar um exemplo muito prático, da nossa vida. A apóstola, ela teve depressão durante 10 anos. E eu chegava do trabalho, eu até falava assim, minha irmã Célia, shalom, beijo. Eu chegava do trabalho e falava assim, olha, eu falava para ela assim, filha, aconteceu, eu chegava às vezes, ela estava chorando, já estava lá no canto, filho, eu não sei. E eu não entendia, eu falava, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eu não sei. E eu tinha dificuldade de entender. Então, eu até sempre falo isso, que no próximo ano, quando eu terminar minha faculdade, eu pretendo escrever um livro, e o tema do meu livro será Os Bastidores da Depressão. Por quê? Quem tem a depressão sofre, E a família. A família sofre, e quem está do lado também sofre. E a pessoa que está do lado, se ela não abrir os olhos, ela também entra em depressão junto. Porque algumas pessoas falam assim, a depressão não pega. A depressão não é uma doença contagiosa, mas é uma doença emocionalmente contagiosa. Emocionalmente.
Então, quando você ama alguém, você tem um sentimento por alguém, você vê aquela pessoa mal, aquilo começa a te jogar para baixo, aquilo começa a te deixar mal, a te deixar numa situação emocional muito ruim, muito abalada. E você não dorme mais, e você chega em casa, vê a pessoa daquela forma, e muitas vezes a pessoa olha para você e todos os problemas da vida dela, ela olha para você e fala, não, o meu problema é você, eu estou assim por causa de você, e sem motivo. Às vezes eu até falo, às vezes lá no trabalho, eu comento com as pessoas, eu falo assim, às vezes eu chegava, ela estava tão surtada, que eu subia na moto e ia pro Carrefour, eu sabia o preço de tudo no Carrefour. Ficava até 10 horas da noite esperando fechar, esperando ela se acalmar. E eu chegava em casa, ela estava mais calma, aí chorava, me abraçava, ela me perdoa, filho, me perdoa, me perdoa. Precisava chorar, às vezes eu chorava junto. Então, aquilo acaba envolvendo, né, as pessoas que estão ao redor. Então, nós precisamos ali ter um preparo não somente de fazer uma alta análise da nossa necessidade, mas também as pessoas que estão ao redor também precisam ser tratadas para ter uma estrutura emocional, para passar por aquele momento. Porque até mesmo, né, quem está nessa situação, né, a tendência é de não conseguir suportar mais, né, e acaba largando, né, abrindo mão daquela pessoa que ela já não consegue lidar com a sua própria vida. Então, quando nós falamos sobre Setembro Amarelo, né, que nós até profetizamos que Setembro da Vida, né, é uma prevenção para um suicídio, né, é a prevenção e a pós-venção, porque tem muitas famílias também que perderam a vida e ela leva o sentimento de culpa, né, que não fizeram mais, que não deram conta, ou porque largaram, abandonaram, não sabiam o que fazer, não, porque não tiveram um direcionamento, não tiveram ali um acolhimento, alguém que estivesse instruindo. Então, esse alerta, né, do Setembro Amarelo é isso, é a prevenção, né, esse acolhimento para a pessoa e para a família, né, e aqueles que perderam também, né, os que amam, né, pensa, né, pessoas que eu tive isso na família, eu tive um contato muito recente, né, que essa pessoa, ela chegou em casa e viu, né, o esposo tirou a própria vida, e ela falou assim, olha, eu fiz o que eu pude, né, ela falou assim, olha, eu tive muitas sensações e muitas emoções, mas é uma coisa que eu não senti foi a culpa, porque eu fiz de tudo, né, ela teve uma consciência ali, de poder entender que a decisão de fazer aquilo não estava ao alcance dela, né? E foi algo que ela não estava presente, estava no trabalho, e hoje ela abre o coração, passou 3 anos para ela abrir o coração, né? Porque ela ainda estava processando aquilo que aconteceu, que ela viu com seus olhos, que ela deu toda a ajuda, que ela deu todo o suporte, e ela não conseguia declarar e falar, né? Eu senti e eu estava querendo entender, né? Que por ser humano e a gente querer tomar a frente de tudo, e tem um momento que você se sente impotente. Por mais força que você tenha, tem um momento que você se sente impotente, né? E hoje ela consegue declarar que como a pós-venção é tão importante como a prevenção, porque tem muitas pessoas que vão levar a vida, mas com aquela sensação de culpa, que não fez mais, que não deram conta, e hoje nós estamos aqui, né? Nós passamos essa experiência que o Wendel teve todo, né? Teve todo o conteúdo ali, né? De uma lista, né? De ir embora, né? De também não ter direcionamento, de não ter ali um acolhimento, porque tudo era visto como espiritual. E essa força que em primeiro lugar veio de Deus, né? Esse coração firmado de poder dar mais, de mesmo não tendo, mesmo não conhecendo. Foi por isso que depois desse processo nós fomos nos aperfeiçoar, nós, né, buscamos ali conhecimento, né, profissionalizado para poder estar trabalhando nessa área. Porque ele mesmo sem conhecer, sem conhecimento, ele deu o que ele pôde, ele deu tudo o que ele tinha para poder lutar pela minha vida, né? E tudo isso também foi associado não somente com o médico, com o acolhimento da família, né, buscando ajuda médica, terapeuta,
mas também foi muita busca espiritual, foi muita oração, foi muita fé e foi tudo junto, né? Falo que foi alimento para o físico, foi alimento para a alma e foi alimento para o espírito. E como nós somos tricótomos, né, não tem como separar. E não podemos tudo resolver de uma ferramenta só. Tem que ser as 3 áreas, trabalhando com as 3 ferramentas individuais e associadas, tudo junto, para um conteúdo, né, sair a cura emocional. É que ninguém, queridos, entra em depressão de um dia para o outro. Com certeza. Assim. Por isso é importante você entender esses sintomas que eu passei. Alguns sintomas, eu não passei todos, né, mas alguns sintomas. Por isso é importante, não é, você entender esses sintomas e acender a luzinha amarela. Eu já falei. Por quê? A depressão, amados, é assim. Você imagina aquele quartinho na sua casa, que toda tranqueira e tralha você joga lá dentro. Você imagina. Todo mundo tem o quartinho da bagunça. Não é assim? O lugar onde você guarda lá o teu depósito, você guarda aquilo que não serve, você fala, vou guardar onde eu posso precisar. Você começa a acumular coisas nesse quartinho. Só que chega um determinado momento que esse quartinho está tão cheio que a porta não fecha mais e o que está dentro começa a pular para fora. A depressão é assim. Existem coisas no teu subconsciente que de repente, momentaneamente, pode não estar aparentemente te abalando. Mas no transcorrer da tua trajetória, você vai lançando mais situações, vai lançando mais coisas lá dentro. De repente aquilo começa a aflorar para fora de você. Então, Jesus ele falou uma palavra, irmãos, lá em Marcos 2,17, vou pedir para o apóstolo ler para mim, Marcos 2,17. Isso é uma palavra de Jesus, não é uma palavra que o apóstolo ainda está falando aqui. Jesus ele falou uma palavra para quê? Para abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Que nós não podemos espiritualizar tudo, nós temos que ter os pés no chão. Você está entendendo? Nós temos que ter os pés no chão. O que fala o apóstolo aí? Marcos 2,17. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus ele falou o que aí? Eu não vim para os sãos. Para os saudáveis. Para os saudáveis, mas eu vim para... O que Jesus falou? Os médicos? Os médicos são para os doentes. Os médicos não são para os sãos. Jesus veio para todos, mas os médicos não são para os sãos. Os médicos são para os doentes. Foi o que Jesus falou ali. Então, Jesus ele podia falar assim, olha, me aceite como Salvador e você nunca mais precisará de médico. Ele não podia falar isso? Meu Deus. Poderia ter falado isso. Mas ele não falou. Para quê? Para abrir a nossa mente. Jesus fala assim, olha, vocês precisam de mim para salvação. Mas os médicos não são para os sãos. Os médicos são para os doentes. E nós tivemos essa luz do Senhor na nossa vida. Quando a apóstola começou a ficar ruim da depressão, o que eu falei para ela? Falei, amor, vamos mudar de geografia, vamos mudar de hábito e vamos desacelerar. Foi o que eu falei para ela. Tá? Então nós mudamos de geografia, saímos do bairro que morávamos, mudamos para outra cidade. Não é isso? Eu fiz o propósito, irmãos, de todos os anos tirar uma semana para minha esposa. Nós estamos aqui em Águas de Lindóia hoje. Essa live está sendo feita aqui de Águas de Lindóia. Nós fomos para Minas e de Minas viemos para cá. E eu falei para a igreja, olha, uma semana é da minha esposa. Porque esse foi o propósito que nós fizemos. Então, nós temos o propósito de tirar uma semana para desacelerar, para descansar. E nós estamos aqui para descansar mesmo. Mas isso é importante. Não é isso? Estamos aqui, nós quase nem passeamos. Falei, vamos descansar, vamos se curtir, vamos tirar esse momento para nós. É importante. Então, todos os anos, nós não abrimos mão disso. Diante de ela ser curada, como depois, nós continuamos esse propósito. Uma semana para ela. Nós tiramos esse momento, esse tempo. Isso é importante. Tá? Isso é importante.
Então, se você não tem isso programado na sua vida, programe na sua vida. Ah, mas apóstolo, as coisas estão difíceis. Não tem problema. Vai para a praia, manda ela correr na frente, sai correndo atrás dela. Mas tira um momento de descontração. Nós precisamos disso. Você está entendendo? Então, abra a mente, tenha entendimento. E aí, eu falei para ela, filha, vamos procurar um médico para você. E ela foi no psiquiatra, chegou lá, o psiquiatra começou a gritar lá. Ela começou a chorar, se assustou. Aí eu falei, meu Deus, ela passou a um psiquiatra meio estranho lá. Acho que ele não estava bem naquele Não estava dia. bem, eu acho que ele estava precisando, né, Acho que ele estava precisando de um terapeuta. de um terapeuta. E aí saímos de lá, ela saiu pior do que chegou. Deus. E aí falei, não, vamos procurar outro, não vamos desistir. Até que nós encontramos o doutor Paulo Sérgio Consolo. Ele está no livro dela. Esse livro aqui, ó. Ele está escrito nesse livro. É possível, eu venci. Tá? Você ainda não tem o livro, está aí na bio. Pode adquirir o livro. Então, olha só, amados. Então, o que aconteceu? Paulo Sérgio Consolo. Chegamos lá, ele é um clínico geral. Ele é um clínico geral. Não tem palavras para definir. Chegamos lá, a primeira coisa que ele fez, ele me abraçou, me deu um beijo, abraçou ela, deu um beijo nela e falou assim, filha, eu vou cuidar de você. Ela começou a chorar. Ele é um clínico geral. Ele falou da mesma forma que isso apareceu, vai desaparecer. Da mesma maneira que essa depressão veio. Nossa, até me arrepio quando ela vai embora. Ele trouxe uma palavra de ânimo, de motivação, de vida. Eu já quero abrir um parênteses aqui, meu irmão, porque uma pessoa que tem depressão, ela precisa de palavra de vida. Ela precisa de uma palavra de motivação. Verdade. Ela precisa de uma palavra que ela vai sair daquela situação. Porque ela não nasceu dessa maneira. E aquela não é a vontade de Deus para ela. E você sabe, amado, que a classe mais difícil de se tratar, agora eu vou dar um opinião aí nos cristãos. Meu Deus. São os cristãos evangélicos. A classe mais difícil de se tratar, vou repetir de novo, alguns podem não gostar, são os cristãos evangélicos. Mas é verdade. Por quê? Porque a apóstola falou aqui. Querem resolver tudo na forma espiritual. Porque existem sintomas que são realmente, aparentemente espirituais. A depressão, ela gera sintomas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela não tem força de ir para a igreja. Eu não estou falando dos acomodados não, tá? Não estou falando desse. Estou falando da pessoa depressiva, tá? Ela não tem força de ir para a igreja. Ela não tem força de ler a Bíblia. Ela não tem força de orar. Porque ela está embaixo de uma exaustão física. Ela não tem força. Você está entendendo? Ela não tem força, ela precisa de ajuda. E muitos olham e falam assim, olha, é demônio, olha, está perturbado, olha, está desviado, olha, deixa ele lá, olha, se afastou porque falta Deus, falta oração. E muitas vezes não é nada disso. Algumas vezes eu fui com o apóstolo em alguns lugares pregar, né, e alguns pastores chegaram para ele e falaram assim, olha, você nunca caiu endemoniada não? Porque pastor não pode ter depressão. Aí botava a mão na cabeça dela, ia orar por ela, não é isso? Expulsava demônio, ela ficava lá olhando. Meu Deus, cada coisa. Ficava lá olhando. Acabou de expulsar o demônio? Acabou? Não saiu nada? Não. Você sabe por quê, irmão? Porque se tudo fosse espiritual, não precisava mais de médico, não precisava mais de terapeuta, não precisava mais de psicólogo. Sabe? Bastava pegar um crente e botar na porta de cada hospital. Bastava isso. E cada pessoa enferma aqui entrando, está curado em nome de Jesus, vai embora. Está curado em nome de Jesus, vai embora. Está curado. Os médicos vão ficar tudo desempregado. Então, é assim, essas pessoas que espiritualizam tudo e dizem que, olha, é demônio, sabe? Para não procurar ajuda, manda ela ficar na porta do hospital e cada enfermo que entrar, ela repreende lá o mal. Cada pessoa que quebrar o moço. Por quê? Né? Existem pessoas que Deus vai curar. Com certeza. A apóstola foi curada. Existem pessoas que Deus vai curar. Existem pessoas que serão curadas através de tratamentos. Deus vai usar pessoas. E detalhes, né? E não vai deixar de ser Deus. É um detalhe muito importante. Não vai deixar de ser Deus. Eu fui curada na patologia, porque existe depressão genética também. Né? Muito bem, assim, explicar, né, abrindo um parênteses sobre isso. Existem depressões genéticas. Né? Meu organismo não produzia, né, químicas neurais, né, a neurotransmissores. Então, era aquela fraqueza, né, aquela melancolia.
Então, nessa patologia que eu desconhecia, só quando o Dr. Sérgio Paulo Consolo, ele me virou do avesso, né? E ele falou, você tem uma carga genética, predisposição para depressão. E ali, né, ele falou assim, olha, a sua vida, a sua rotina, né, vai ter que mudar geral. Vai ser remédio o resto da vida. Né, foi isso, vai mudar geral. Então eu recebi essa cura, né, na minha vida, nessa patologia, na minha genética, né. Agora, questões de traumas, né, muitas coisas inconscientes que eu tinha essa somatização, eu necessitei muito da terapia, né. Sem a terapia, eu ia viver uma pessoa traumatizada, bloqueada, porque ele sabe, né, desde o dia que me conheceu, eu não saía para nenhum lugar que eu não conhecesse. E para eu aprender esse lugar, eu tinha que ser acompanhada por várias e várias vezes para eu perder o medo de andar sozinha por aquele lugar. E precisa ter alguém para motivar. Por exemplo, a apóstola era uma pessoa bloqueada. Eu falei para ela, você vai tirar a habilitação? Ela, não vou, eu não quero. Não sei, eu tenho medo, eu não quero. Eu fui na autoescola, paguei a habilitação. Falei, agora eu já paguei, agora você vai tirar. E sabe o que falaram para mim lá? Eles falaram assim, vem cá moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Realmente a senhora quer tirar a habilitação? É a senhora mesmo, né? Ou era ele, né? Querendo dizer, né? Entre parênteses, é ele, né? E eu engoli e falei assim, não. Aí eu coloquei, né? Eu falei assim, não, eu tenho que agora, né, trabalhar a minha identidade. Eu falei, não, eu quero tirar, né? E foi por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Então, sempre empurrando, vamos lá, vamos sair do lugar, você vai conseguir, vai dar certo. E tal. Irmão, passou em tudo, não reprovou em nada. Em nada, olha só. É Deus. Então, assim, você dá o primeiro passo, Deus abre o mar. Você dá o primeiro passo, Deus desata. Você dá o primeiro passo, Deus abre os céus. E eu vou falar que até nessa ferramenta, né, física, na ferramenta da alma, né, Deus está presente em tudo aquilo. E né? Deus, irmãos, Deus ele não vai deixar de curar uma pessoa. Não. Porque ela está indo no médico, está tomando remédio. Se você está tomando remédio, está indo no médico, continue indo no médico, continue tomando remédio, que Deus vai te curar com remédio e tudo. Pode ficar tranquilo. Deus vai te curar, pode ficar tranquilo. E se Ele não quiser te curar, você vai continuar fazendo seu tratamento e vai viver aí até Jesus voltar. Entendeu? Não tem problema nenhum, porque Deus usa também os médicos. Ele mesmo falou, você leu o texto, né, que os médicos não são para os sãos, mas os médicos são para os doentes. Então isso é uma orientação de Jesus, não é minha. Então, tem esse entendimento. Olha só, queridos, para não se prolongar muito aqui na live, eu quero abordar um assunto aqui, né? Eu quero falar sobre alguns casos de depressão na Bíblia, tá? Vou repetir. Alguns casos de depressão na Bíblia. Por exemplo, existem pessoas que olham para a Bíblia e acham que os personagens bíblicos foram todos super-heróis. Só falta botar uma capinha do super-homem, a roupa da Mulher Maravilha, todo mundo é lá super-herói. E não, irmãos, os personagens bíblicos, cada um deles no nível de relacionamento com Deus, todos eles foram seres humanos. Todos eles tiveram sentimentos. Todos eles passaram por lutas e conflitos, internos e externos, como você e como eu. E nós precisamos entender nesse momento, né, que muitas vezes a depressão bateu a porta de muitos deles. Vou pedir para a apóstola abrir aqui no livro de Salmos. Abre aí, apóstola, para mim, por favor. Livro de Salmos, olha só. Salmo de número 42, você pode abrir na sua casa também. Para você ver, para você entender, né, o que está sendo passado. Olha só, abre aí. Salmo 42, verso de número 3. O que fala aí? 42, verso de número 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ou seja, o salmista estava falando assim, olha, eu estou num sentimento de depressão tão profundo que eu não tenho força nem para me alimentar. E eu tenho derramado lágrimas diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você... Eu vou lá, vou abrir, guarda aí o texto. Sim. Irmãos, a oração é uma terapia. O próprio Deus, ele já ensinou isso, né? Às vezes a gente fala em psicólogo, em terapeuta.
pessoa fala assim, vou chegar lá e ficar falando. Né? E quantas vezes a pessoa chega no divã, senta no divã, fica lá 1 hora falando no divã, né? E o terapeuta, o psicólogo, fica lá ouvindo. O psicólogo às vezes fala 3 palavras, o terapeuta fala 3 palavras, e aquela pessoa sai de lá e fala assim, nossa, olha, a pastora Patrícia é maravilhosa na terapia. A Telmara, nossa, é maravilhosa na terapia. A pastora Isabel, maravilhosa na terapia. O pastor Alex, maravilhoso na terapia. Irmãos, às vezes falou 3 palavras. Por quê? Porque essa pessoa ela precisava colocar para fora aquela carga emocional que estava dentro dela. Então você vê, só essa pessoa fazer essa oração, o maior terapeuta era Deus, já existia Deus. Deus já fazia terapia. Verdade. Quando ele ensina a oração, né? Então essa pessoa fala assim, Senhor, eu não tenho força nem para me alimentar, mas as minhas lágrimas, eu tenho sido o meu alimento, eu tenho derramado as minhas lágrimas. Ela está colocando para fora esse sentimento. Versículo 4, versículo 6, apóstolo. O que fala no versículo 6? Olha isso. O meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas dos Hermons, desde o monte Mizar. Olha só. Esmorecida está a minha alma. Esmorecida está a minha alma. Depois, apóstolo. Do abismo as águas chamam, as torrentes do Troar, de suas cataratas, e todos os vagões... Versículo 6, você está lendo? Não, esse foi o versículo 6. Versículo 6. O que fala o versículo 6? O meu Deus, está esmorecida a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento. Por isso em ti fixo o meu pensamento. Olha a terapia aí. Esmorecida, Senhor. A minha alma, Senhor, está quase morta, está cansada. A minha alma, Senhor, está abatida, Senhor. E por isso, Senhor, eu coloco a minha mente em ti para que o Senhor venha colocar tudo no devido lugar aqui, Senhor. Olha isso. Olha a oração. Ele colocando para fora. E Deus só ouvindo. O terapeuta dos céus só ouvindo. Olha isso. Versículo 9, apóstolo. O que fala? Declaro a Deus. Declaro a Deus a minha rocha. Porque se esqueceste de mim, por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? Olha só. Então ele fala de um sentimento de opressão que ele estava vivendo. Que ele estava passando. E ele estava nessa terapia de Deus. No versículo, pode falar. Era algo consciente aqui, ok? Aqui era algo consciente. Tudo que é consciente, você consegue resolver. Olha isso. E ele estava colocando isso para fora. Terapia. Versículo 11. O que fala no versículo 11? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele falando da alma. Por que tu estás abatida, ó minha alma? Pode falar. Por que me martirizas o meu ser? Por que se perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança no Senhor. Porquanto ainda o louvarei. Porquanto ainda o louvarei. Ou seja, essa alegria voltará. Depois? Por sua presença salvadora, ó meu Deus. Por sua presença salvadora, ó meu Deus. Irmãos, quantas vezes nós choramos, nós derramamos a nossa lágrima, nós clamamos a Deus em oração, nós colocamos para fora. E é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você dobre o seu joelho, fique lá naquela oração metódica. Não é isso, aquela oração decorada, não é isso. Mas a vontade do Senhor é que você chegue no divã de Deus e você abra o teu coração, você se derrame na presença dEle, você fale tudo que você está sentindo, tudo que você está passando. E Deus vai ficar só ouvindo, irmãos. Cuidando de você. E quando você terminar, meu irmão, você vai se sentir tão aliviado. Então, esse negócio de fazer terapia, você vai falar, não, terapia, isso é coisa do homem. Não, quem criou isso foi Deus, porque Deus já fazia isso. Olha só, Deus já fazia, hein? Deus já fazia isso. Ele foi o primeiro. Tudo vem dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E interessante, amados, que nós só saímos do quadro de depressão quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos. Verdade. Quando nós detectamos onde estão os problemas, porque até então nós lançamos o problema para tantas pessoas. Olha, o problema é fulano, o problema é ciclano, olha, fulano é isso, Beltrano é aquilo, fulano fez isso. Fulano... E muitas vezes nós não olhamos e não enxergamos que muitas vezes o problema somos nós. Não é? Por que te abates, ó minha alma? Por que tu se perturba dentro de mim? Ele começa a refletir e olhar para dentro dele mesmo, tendo esse reflexo.
daquilo que ele estava vivendo e passando, e entendendo que quando ele expressava isso a Deus, aquilo o Senhor ia colocar novamente no seu coração a alegria de louvar, a alegria de adorar, a alegria de estar na sua presença. Ou seja, eu volto a dizer, a alegria do renovo, de voltar novamente a buscar a Deus. Aquela pessoa que não tinha força, aquela pessoa que não tinha força de ler a palavra, aquela pessoa que não tinha força de louvar. Quando ela entra nessa terapia, irmãos, isso é um desatar na sua vida. Então, não seja tímido, não tenha vergonha de pedir ajuda e de buscar ajuda, porque isso é muito importante, tá bom? Então, salmista, salmo de número 42, salmo de Davi. Olha só, Jonas, abre a Bíblia aí, apóstolo. Jonas, capítulo de número 4. Você vai ver aí Jonas em depressão, em estado de depressão. Tá? Eu estou falando de homens de Deus, de personagens bíblicos. Estou te provando na Bíblia que essas pessoas passaram por sentimentos de depressão, né, e foram restauradas porque o terapeuta dos céus, o psicólogo dos céus, cuidou delas. E agora nós temos o dos céus e temos também o da terra. Então está melhor ainda. Hoje você tem esse privilégio. Não é isso? Olha só, Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, verso 3. Dá uma lidinha para mim. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Olha só. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Desejo de morrer. Isso é o quê? Depressão. Continua, apóstolo. Porque melhor me é morrer do que viver. Porque melhor me é morrer do que viver. Desejo de morte. Olha isso. O que é isso, meu irmão? Depressão. Olha só. Versículo 6, apóstolo. E fez o Senhor Deus nascer uma borboleira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleira. Olha isso. Esse homem, irmãos, ele foi um homem que viveu uma das maiores experiências terapêuticas com Deus. Porque quando ele teve esse desejo de morrer, Deus foi lá, fez a mamoreira, né? Isso. Fez lá que crescesse aquela mamoreira. Ela cresceu, ele descansou, dormiu, não é isso? Foi protegido do sol. Mas houve um determinado momento que Deus permitiu, irmãos, que as pragas viessem e comessem a mamoreira, aquela árvore, e aquela árvore morresse. Para quê? Para que houvesse um despertamento. Verdade. Você não pode ficar prostrado e Deus não quer que você fique prostrado. Então aquele desejo que ele tinha de morrer, porque Deus não fez aquilo que ele queria. E muitas vezes nós somos assim, nós queremos que Deus faça o que nós queremos. E não é assim. Existem momentos que Deus vai falar sim, existem momentos que Deus vai falar não, existem momentos que Deus vai falar espera. E Deus falou para ele, olha, você está se lamentando, pediu a morte 2 vezes. Até porque a mamoreira morreu, pediu a morte 2 vezes. E Deus falou para ele, se você está se lamentando por essa árvore, e você não se lamenta por 120 mil pessoas que se arrependeram em Nínive, capital da Síria, você não se arrepende de desejar a morte para essas 120 mil pessoas? Você está aí chorando, se lamentando e pedindo a morte por uma árvore. Aonde estão os seus valores? E Deus precisou, irmãos, dar um chacoalhão nele, para que ele abrisse os seus olhos e entendesse a misericórdia de Deus. E ele saiu daquela depressão naquele momento. Sabe o que eu quero te falar? Existem momentos, irmãos, que Deus ele protege, que Deus ele guarda, que Deus ele permite que você descanse, que Deus ele te dá aquele fôlego para que você respire, para que você recupere as suas energias. E quando você recupera as suas energias, Deus ele te pega assim, te dá aquele chacoalhão para que você enxergue a realidade. Porque uma pessoa que vive a depressão, ela tem uma visão invertida dos fatos. Ela acha que o mundo inteiro está contra ela. E não é assim. Então, quando uma pessoa entra no processo de tratamento, existe um momento do tratamento, existe um momento de ouvir, existe um momento de tratar a causa, somática, temática, cronológica,
né? Você vai fazer o tratamento que for necessário, mais objetivo, não é isso? Você vai fazer lá a sua anamnese, não é isso? Para que seja detectado aonde está o problema. Vai fazer tudo isso, é necessário. Mas quando essa pessoa ela começa a sair daquele estado de depressão e os seus olhos começam a se abrir, é muito importante dar um chacoalhão e mostrar a realidade do que acontece ao seu redor. Para que aquela pessoa que estava congelada naquela visão, ela possa enxergar que Deus tem um horizonte muito maior para ela, de oportunidades. Por quê? Porque a depressão, irmãos, ela pode gerar perda, não é isso? Do convívio social, ela pode gerar perda do casamento, do relacionamento, ela pode gerar perda do seu trabalho. Então, ela começa a ocasionar uma série de perdas, uma atrás da outra, se você não abrir os olhos enquanto é tempo e procurar ajuda. Então, isso é importante. Você está entendendo? Então, personagens bíblicos, eu te mostrei. Te mostrei Davi, te mostrei Jonas. Você quer mais? Abre a Bíblia aí. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Aqui, o que está mostrando em Filipenses 4, 6? Quando você verbaliza, irmãos, isso diante de Deus, quando você desembucha isso diante de Deus, você entra num processo terapêutico. Isso é importante. Não é? É importante. Estou te mostrando dentro da palavra. Filipenses 4, 6, apóstolo. O que fala aí? Filipenses 4, 6. O que fala aí? Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha só, aqui fala de ansiedade. Não estejais inquietos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Orações e súplicas com ações de graça. Então ele está falando o quê? Verbalização. Porque a verbalização diante de Deus também gera cura. A verbalização diante do terapeuta, do psicólogo, também gera vida. Também gera cura. Verbalização. Isso gera cura. Abre a tua Bíblia em 1 Reis. Vou pedir para a apóstola abrir. Né? Eu fiz até algumas anotações. Né? 1 Reis, capítulo 19. Eu achei importante anotar algumas coisas aqui. Olha só, você vai ver aqui, irmãos, o maior processo terapêutico de Deus na vida de Elias. Elias, ele sofreu uma afronta, você vai ler lá em 1 Reis 18, 19, ele sofreu uma afronta, uma palavra de morte, não é isso? Jezabel prometeu matá-lo, não foi isso? Ele tinha matado lá os profetas de Baal, né? Deus tinha matado através da resposta da sua oração, daquele desafio. E aquela mulher se revoltou tanto que falou para ele, olha, eu vou te matar, tu vai perder a tua vida. E aquele homem, ele fugiu, irmãos, ele fugiu. Ele procurou o quê? Um isolamento. Lê para mim, apóstolo, por favor, 19:4. 1 Reis 19:4. O que fala aqui? 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto. Olha só, fugiu para o deserto, isolamento. Pode falar. Caminho de um dia. E foi se assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha isso. Foi para o deserto, sentou embaixo de um zimbro, prostração, e pediu a morte, o desejo de morte. O que é isso? Ah, não, ele foi passar uma férias no deserto. Não! A palavra, existem palavras, irmãos, que são pior do que dar um tapa na face. Existem palavras, irmãos, que é pior do que pegar um revólver e atirar em alguém. Porque ainda assim a pessoa ainda pode ter uma oportunidade de vida. Mas existem palavras que vêm para matar. E aquela mulher, ela trouxe uma palavra, um homem de fé, um homem que Deus tinha respondido com fogo, um homem que erigiu altar, um homem que adorou a Deus, a sua oração foi poderosa, ele viveu todas essas experiências. Então não era falta de Deus, não era falta de fé, não era falta de oração, não era falta de nada disso, como muitas pessoas pensam. Mas Elias, apesar de tudo isso, de ter toda essa experiência com Deus, ele foi para onde? Para o deserto, isolamento, prostração, sentou embaixo do pé de zimbro e pediu a morte. Desejo de suicídio. Olha isso. Desejo que Deus matasse, que Deus o matasse, ou ele mesmo tirasse sua vida. Ele teve o desejo de morrer naquele momento. Isso é interessante. 19:5. O que fala, apóstolo? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse, levanta e come.
Olha isso, dormiu, deitou e dormiu. Deus permitiu que ele tivesse um descanso. Um descanso. E nesse descanso, Deus enviou o anjo para que trouxesse a ele uma palavra de vida, uma palavra de motivação. E falou para ele assim, ó, levanta, levanta, levanta e come, se alimenta, para que você tenha energia de prosseguir. Então veio uma palavra de ânimo, não veio uma palavra de derrota, não, palavra de ânimo. Versículo 7, apóstolo. Mais uma vez, palavra de ânimo, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha isso, mais uma vez, palavra de motivação. Eu vejo que o Senhor estava falando assim, tu não vai morrer, né? Aí não é o teu muito lugar. que viver. Aí não é o teu lugar. Deus tem o melhor para você, Deus tem novas experiências para você, Deus tem um novo tempo para você. É muito longo o caminho. Levanta, come, se alimenta, irmãos, e cada vez que você se alimenta da palavra, que você recebe uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, Deus ele te restaura, Deus ele te renova. Cada vez que você procura lá uma terapia, de preferência cristão, psicólogo cristão, né, terapeuta cristão, você vai receber uma palavra de vida, uma palavra de motivação, você vai entender o centro da vontade de Deus para você. Então procure em nome de Jesus e receba uma palavra de vida, uma palavra de vitória, né, uma palavra de um novo tempo para você em nome de Jesus. Olha isso. Palavra de ânimo, levanta e come, se alimenta. Se alimenta. Versículo 8, mais uma vez. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ei, meu Pai, Jesus do céu, olha isso. Caminhou até Horebe, o monte de Deus. E quando ele chegou lá, irmãos, olha só, no versículo 9, ele entrou dentro do consultório de Deus. Meu Deus. Ah, mas naquele tempo não tinha consultório. Tinha. Ele entrou dentro do consultório de Deus. E qual foi o consultório de Deus, apóstolo? Fala aí, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que tu está fazendo aqui? Ele entrou no consultório. Ele entrou no consultório de Deus. Olha isso, na caverna. Só fala, entrou na caverna. Consultório de Deus. E Deus fala assim, olha, eu quero ouvir de você. Eu estou aqui para te ouvir. O que você veio fazer aqui? Aqui não é o teu lugar. Eu quero ouvir de você. Deus não estendeu a conversa. E ele começou a expressar. E abrindo um parênteses aqui, né? Como que é muito interessante essa parte de Elias, né? Tem muita coisa que ele estava guardando dentro dele, mas a visão distorcida. Quantas vezes a gente tem uma visão, né? Uma dimensão assim, errada da situação, errada das coisas. E a gente vem naquela comunicação onde vem gerando, né? Muitos gatilhos emocionais, né, muitas conexões tóxicas que estão erradas, e ali ele estava remoendo uma visão que ele estava tendo errada da sua geografia, da situação que ele estava vivendo em si. Então tem muitas coisas que a gente vê como que a gente é, né? E Elias, ele estava vendo o mundo lá fora da forma como ele estava lá dentro. E ele olhava para a situação, depois ele fala ali com Deus, né? Que ele estava imaginando o fim de todas as coisas, de um chamado, né? De um ato profético, dos profetas. Ele era o único e ele iria ser morto a qualquer custo. Eu vou chegar lá. E ele falou assim, olha, Deus falou assim, o que tu fazes aqui? Irmão, Deus não estendeu a conversa. Deus queria ouvi-lo, verbalizar. Deus falou assim, ó, entra aqui no meu consultório. Ah, entrou na caverna? Entra aqui, consultório. Tem gente que fala assim, a caverna, tal, caverna. Mas a caverna, irmãos, ela tem vários sentidos. E naquele momento, aquele sentido, né, foi o momento da verbalização. Deus falou para ele, o que você faz aqui? Foi para fora. E começou a falar, começou a falar, e começou a falar. Ó Deus, mais isso, ó Deus, mais aquilo. Ó Deus, mais, ó Deus, mais, ó Deus, mais. E começou a falar tanta coisa. Versículo 13, apóstolo. Mais uma vez, Deus manda ele verbalizar. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, pela segunda vez, Deus manda ele verbalizar. Porque eu falei o quê? A verbalização gera o quê, apóstolo? Gera cura. Gera cura. A verbalização gera cura.
E quando, irmãos, ele entrou nesse estado de verbalização, entrou nesse estado de cura, vamos lá para o versículo 19 para você entender. Deus trouxe ele à realidade. Qual é a realidade do versículo 19? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 10ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Não, mas tem uma parte que fala assim, acho que eu não sei se é versículo 18, acho que é versículo 18. Que ele fala assim, olha, Elias, você não é o único. Deus dá uma chacoalhada nele e fala, Elias, você não é o único. Elias, você não é o último pacote da bolacha. Tem mais 7.000 que não se prostraram, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem mais 7.000 que perseveraram na fé. Teve mais 7.000 que não desistiram. Então você não está sozinho nessa caminhada. Sabe o que eu quero te falar, meu irmão? Você não está sozinho nessa caminhada. O versículo 15 em diante fala, né? Que o Senhor disse assim, ó, vai e volta pelo teu caminho, né? Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, tu vai ungir a Israel rei sobre a Síria. Aqui ele fala também que e há de ser que escapar da espada Azael e matá-lo Jeú, né? E escapar da espada de Jeú, matá-lo Eliseu. Também deixei ficar 7.000, que o que acontece aqui nessa passagem. Eliseu pensou que estava sozinho em Israel, né? Que tinham matado todos estes aqui que faziam parte dos profetas. E o Senhor falou, eu deixei ficar em Israel 7.000, 7.000 profetas. Ainda, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que também não o beijou. Então, o que Elias fez? Ele mudou a sua mente, ele mudou todas as conexões ali, né? Tudo que ele estava remoendo e pensando de errado, ele ali trouxe outra visão, né? Se ajuntou, né? Os pedaços dentro dele e partiu. O versículo 19 diz que é o que a gente tinha acabado de ler. Partiu Elias dali e achou a Eliseu, né, filho de Safate, que andava lavrando as jumentas ali, né? E ali ele seguiu com o chamado, lançando a sua capa sobre ele, que é o ato profético, né? Amém. Queridos, olha, já estamos aqui quase 1h30. Nossa, tá longe. Foi longe. Fazendo uma introdução, tá? Eu volto a falar, a depressão não é uma regra, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, precisa ser analisado, estudado, não é isso? Para que você tenha um tratamento direcionado. Amém? Você tem um tratamento direcionado. Eu vou fazer mais uma vez a propaganda do livro da apóstola. Irmão, você quer saber da história? Adquira esse livro aqui. Está aí na BIOS. Tá bom? Você pode adquirir esse livro. Eu recomendo, né? Porque a minha esposa não. E quando eu lançar o meu, Os Bastidores da Depressão, você pode adquirir. Você vai ver o que ele venceu, né? Nos bastidores. Amém? Mas nós vamos orar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você, né, possa viver momentos, né, de uma grande colheita, de uma colheita abundante, poderosa e sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Tá? Se você tiver algum problema emocional, algum problema de depressão, procure aí, né, os profissionais, né, procure aí, você pode procurar, né, a apóstola, ela só trata mulheres, né, também tem a pastora Isabel, psicóloga, tem também a Telmara, tem o pastor psicóloga, Alex, que está aqui também. Tem o pastor Alex, também que é terapeuta, tá bom? Então você pode procurar, né, um desses profissionais e com certeza eles terão uma palavra de ânimo, de vida e de motivação para você. E não somente isso, né, vão te tratar como profissionais, né, sempre te trazendo uma palavra de vitória. Por quê? Porque, irmãos, as duas coisas andando juntas, eu sempre falo isso, a probabilidade de êxito é de 90%, porque os outros 10% dependem de você. Verdade. Amém? Alguém fala assim, não, 90% depende de você. Não. Se você tiver e tomar a decisão de dar o primeiro passo, tomar a decisão de ir até o fim, de não desistir, tá? E de cumprir o tratamento como deve ser feito. Porque o tratamento não é do jeito que você quer. O profissional, ele vai te orientar da maneira que precisa ser. Verdade. Porque muitas vezes tem pessoas que param no meio do caminho porque elas querem que seja do jeito delas. E não é assim. Não é? Aqui só tem profissionais. E os profissionais têm uma ética, têm um princípio.
e tem a maneira de ser tratado, né? De ser feito ali o tratamento específico. Então, deve ser feito dessa maneira. Então, vá até o fim, não desista. Amém? Prossiga, coma dessa comida espiritual da palavra. Amém? Com certeza Deus vai te dar força, você vai se levantar, você vai andar, você vai caminhar, você vai alcançar o seu objetivo, o seu propósito, em nome de Jesus. Queremos orar pela sua vida. Queria terminar aqui também, né, fazendo essa chamada. O ser humano, né, nunca na história que você está vivendo, você nunca viu o estado que o mundo está chegando, né? Nós podemos ver que nunca na história o ser humano precisou cuidar tanto da saúde mental, da saúde emocional como agora, e todos nós não podemos fugir disso. Todos nós não podemos falar assim ou fingir que nada está acontecendo. Então nós precisamos entender que existem fatores que afetam diretamente, né, a vida da pessoa, a psique, o seu mundo emocional, a sua saúde mental. E o ser humano, ele, como tem essa tricotomia, né, as particularidades, né, da essência do ser humano, nós podemos ver que a autoestima e a confiança é uma das pilares que vai te fazer, né, viver uma jornada em todas essas áreas, física, emocional e espiritual. E como nós olhamos que a saúde mental interfere diretamente a vida, né, física, social, espiritual do ser humano. Então, nós precisamos estar alerta disso, né? Porque a falta, né, dessas pilares na nossa vida, que eu estou falando duas que tem muito mais, como ela vai interferir nessa área, na tua vida, na nossa vida, né? A realização como pessoa, como ser humano, encontrar o seu propósito de vida, né, nesse plano físico e também, né, nos céus, porque todos nós também temos uma identidade no reino, né? A independência, tem pessoas que vivem bloqueadas, bloqueios, eu era uma delas, né? Bloqueios, são traumas, são situações, são procrastinações, tantas coisas, né, envolvidas na falta da independência, né? Autonomia, pessoas que nunca têm ser autônomo da sua vida, da sua história, sempre ela está ancorada a alguém ou presa a alguma coisa e ela não consegue sair do lugar. Se ela dá 2 passos para frente, ela volta do zero. Por quê? Porque ela não tem autonomia. Ela sempre depende de algo, ela sempre depende de alguém. Agora, por quê? Né? Então, são pilares. Isso são questões que nós estamos falando de fatores que afetam o que? A nossa saúde mental. O pertencimento, eu estou falando aqui algumas classes que isso faz parte de toda a nossa vida no contexto humano. O pertencimento, tem pessoas que não se pertencem à família, tem pessoas que não conseguem ter o pertencimento no trabalho, tem pessoas que não se pertencem em nenhum lugar no mundo. Por quê? Por causa, ela está com a sua identidade, uma construção dela mesma perdida e ela precisa encontrar. Então, a valorização, pessoas que não encontram o seu valor, que não sabem o seu valor. Talvez você ache, nossa, tudo isso está envolvendo saúde mental? Sim, está. E por aqui começa as tendências emocionais a cair na balança. Olha só, então, a valorização, né? Você como ser humano, o seu valor, né? O valor que você tem diante desse mundo, a vida tem muito valor. Então, nós estamos aqui falando sobre essa valorização do que você é, do ser humano que você é especial, você é incrível, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Então, você tem muito valor e você tem que conquistar, reconquistar ou reconstruir ou então encontrar esse valor em você, que também está em Deus. E esse valor está perante toda essa vida, na tua vida física, na tua vida emocional e na tua vida espiritual. Então, nessa noite nós queremos, né, orar por você e agradecer porque você está aqui. Né? No setembro de vida nós declaramos vida sobre todas as áreas que você hoje vive, em tudo aquilo que você está dominando, está tomando conta, está no controle. Que o Senhor possa estar hoje, né, trazendo vida, te renovando, te restaurando. Que o Senhor possa estar quebrando barreiras nessa noite. Então, se em algum momento, algum ponto aqui, em tudo que nós falamos, em tudo que nós tivemos esse bate-papo aqui, se você identificou, se há algum gatilho, né, você identificou algum gatilho de algo, alguma conexão tóxica, né, pare, né,
tenha esse autoconhecimento, peça ajuda. Como é importante você também estar identificando isso na vida de alguém que você ama e você falar, opa, preciso alertar, preciso estar cuidando mais, preciso ver, mostrar esses sinais, talvez ela não esteja percebendo, porque nós estamos aqui na prevenção contra o suicídio. É verdade. Porque para chegar no suicídio, muita coisa já aconteceu lá atrás. Então, nós precisamos entender também que muitas pessoas já perderam e nós estamos aqui nessa pós-venção. Né? Falar que você não teve culpa, que não era culpa sua e não foi e nunca será. Por causa, nós nunca fomos ensinados a como cuidar de nós mesmos e nunca fomos alertados sobre esse assunto que nós estamos tendo oportunidade hoje aqui. Então, essa live é para poder acolher você também, que perdeu alguém e falar, olha, volte também a brilhar, né? Volte também a viver e que muita coisa que você venha olhar para frente como aconteceu com Elias. Começou a ter um contexto diferente de toda a situação, só que longo é o teu caminho. Então comece a olhar, a trilhar e nós estamos aqui para acolher a prevenção e a pós-venção também de quem está passando essa situação de depressão e pensamentos, ideações suicidas. E queremos orar por você nessa noite. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós nessa noite, Senhor, te louvamos, meu Deus, por este momento, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Está trazendo à luz, Senhor, esse assunto, meu Deus, que tem ceifado tantas vidas, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que muitas pessoas se encontram aflitas, Pai, se encontram angustiadas, oprimidas, congeladas, meu Deus. Há pessoas que partiram, há situações que bloquearam, meu Deus, para que essas pessoas não avancem, não prossigam. Mas nós declaramos em nome de Jesus que nesse momento, meu Deus, a tua mão poderosa esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Que haja, meu Pai, nesse momento cura, renovo, restauração, porque nós declaramos, meu Deus, que tu és, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós liberamos palavras de vida, Senhor. Nós liberamos palavras de ânimo. Nós liberamos palavras de valorização, meu Deus, a cada uma dessas pessoas. Nós liberamos palavras, meu Pai, de uma nova oportunidade. Nós liberamos palavras, Senhor, de um novo tempo. E que cada uma dessas pessoas, Senhor, alcance força, receba força do Senhor, receba força para prosseguir, receba força para levantar, receba força para continuar, meu Deus. E por isso, meu Pai, nesse momento, meu Pai, nós liberamos uma palavra de vitória. Nós abençoamos essas vidas, essas pessoas, que cada uma delas, meu Pai, possam, Senhor, procurar tratamento, possa, meu Pai, procurar uma palavra, meu Deus, uma palavra que venha fortalecer o seu coração. Então, meu Deus, nesse momento, nós entregamos a vida de cada um deles em tuas mãos, entregamos, meu Pai, cada família em tuas mãos, cada família, meu Pai, que se encontra aflita, oprimida, Senhor, se encontra, meu Pai, embaixo de uma opressão, que nesse momento, meu Pai, a tua mão poderosa seja estendida, vai guardando cada um, cobrindo cada um, meu Deus, com teu sangue, livrando, meu Deus, de todo mal, revestindo, meu Deus, com orelhas de fogo. A tua palavra diz, Pai, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio, meu Deus, para trazer vida e vida em abundância. A tua palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Meu Pai, nós liberamos uma palavra e abençoamos a vida do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Shalom. Deus abençoe. Beijo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. E eu deixo esse louvor para meditação, né? Que tudo isso que hoje nós passamos, que venha se tornar somente cicatrizes e autoridade para a glória de Deus. Amém? Beijo no coração. Fique com Deus. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Amém? Shalom. Até a próxima. Se ligar aqui.